Olá, gente, tudo bem com vocês? Agora a gente vai fazer operações com notação científica. Para isso, a gente vai fazer revisão de alguns conceitos sobre notação científica e revisão de alguns conceitos sobre operações com potências, ok? Então, revisando os conceitos de notação científica, como é que a gente faz uma notação científica? Se o número for igual ou maior que 10, a gente vai contar quantas casas elas vão ser passadas aqui. Eu vou colocar a vírgula aqui no final e vou trazer a vírgula até encontrar um valor maior que 1 e menor que 10. Maior ou igual a 1 e menor que 10, ok? Conto o deslocamento da minha vírgula aqui. No caso, ela deslocou 4 casas e coloco aqui como expoente. Esse expoente vai ser positivo. Por que esse expoente vai ser positivo? Porque eu desloquei 4 casas para trás ou para a esquerda, ok? Então, isso acontece quando eu tenho números maiores que 10, ok? Quando o número aqui é menor que 1, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa vírgula de forma que esse número fique maior ou igual a 1 e menor que 10, da mesma forma, ok? No caso, para isso, eu tenho que colocar a vírgula aqui depois do 2. Conto o meu deslocamento, que foram 5 casas. Essa vírgula foi para frente ou para a direita. E o meu expoente se torna negativo por causa disso. Por quê? Porque eu estou transformando um número muito pequeno, certo? Eu estou aumentando esse número. Então, esse expoente se torna negativo. Ok? Então, basicamente, as notações científicas funcionam dessa forma, tá? Então, a gente vai utilizar nas operações com notação científica algumas propriedades de potências. Bom, observem aqui o cálculo que o menino ficou confuso em fazer, gente. Olha só, se você for fazer esse tipo de cálculo aqui na calculadora, vai dar um número na casa dos bilhões. Então, não se torna prático e nem viável você fazer cálculos com números tão grandes, ok? Então, as propriedades de potências, elas servem para que eu faça um cálculo como esse, certo? Que tem a mesma base de uma forma bem mais rápida, ok? Então, vamos à primeira propriedade de potências, que a gente está multiplicando potências de mesma base. O que seria essa base? Se eu tenho aqui uma potência, esse número que eu estou repetindo é a base, no caso, o 7 é a base, e o 3 é o meu expoente. A base é o número que eu vou multiplicar, o expoente é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar minha base, ok? Então, se eu estou multiplicando duas potências que vão ter a mesma base, eu vou repetir essa base e somar os dois expoentes, ok? Por que que isso acontece? Porque quando eu vou fazer aqui a multiplicação, no caso, eu tenho 7 elevado a 3, significa que eu estou multiplicando o 7 3 vezes. Eu tenho 7 elevado a 2, significa que eu estou multiplicando 7 duas vezes. Então, na verdade, juntando isso aqui tudo, eu estou multiplicando 7 5 vezes, que é o resultado da soma dos dois expoentes aqui. 3 mais 2, 5, ok? Uma outra propriedade interessante é a potência de potência, que eu vou multiplicar os dois expoentes, ok? Então, 5 elevado a 2 vezes 3 fica 5 elevado a 6. Por que que isso acontece? Nesse caso aqui, eu tenho 5 elevado a 2, para eu repetir ele 3 vezes, conforme me manda aqui o expoente. O 5 elevado a 2, ele resulta em 2 5 aqui, multiplicando, tá? Então, cada 5 elevado a 2 resulta aqui em 2 5. Quantos 5 eu tenho ao todo? Tenho 6, que é a mesma coisa que eu multiplicar os dois expoentes, ok? Então, quando eu tiver uma potência elevada a um expoente, eu conservo essa base do mesmo jeito e multiplico os expoentes, ok? Quando eu tiver uma multiplicação elevada a uma potência, como esse caso aqui,
2 vezes 5 elevado a 3, o que vai acontecer? Esse 3 serve tanto para o 2 quanto para o 5, ok? Por que isso acontece? Porque aqui, ó, 2 vezes 5 elevado a 3, eu estou multiplicando 2 vezes 5, 1, 2, 3 vezes, ok? Isso significa que eu estou repetindo 2 3 vezes, ok? E estou repetindo 5 também 3 vezes, certo? Então, isso resulta em 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3, a distribuição da potência, ok? Isso aqui também me gera uma propriedade interessante. Se eu multiplicar 2 vezes 5, eu vou ter igual a 10. 10 elevado a 3 é 1000, ok? Se eu fizer 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 me dá resultado 8. Se eu fizer 5 elevado a 3, é 5 vezes 5 vezes 5, que me gera 125. Eu multiplicando 8 por 125, vai dar os mesmos 1000, ok? Então, no caso aqui, tanto faz se eu faço a multiplicação primeiro ou se eu elevo a potência primeiro, ok? Então, no caso aqui, para eu resolver uma multiplicação com o mesmo expoente, eu elevo cada um dos fatores ao mesmo expoente, ok? E a divisão de potências, que vai ter a mesma base, funciona da seguinte forma. 2 elevado a 5 significa que eu vou repetir o 2 5 vezes. Dividido, eu passo a barra aqui para eu fazer a divisão. 2 elevado a 3 significa que eu multiplico 2 3 vezes. Como eu estou aqui dividindo, eu posso anular, posso cortar 2 com 2, aqui 2 com 2 também, e aqui 2 com 2 também. Então, quantos 2 sobraram? Sobraram 2, ficando 2 elevado a 2. O que é que isso significa? Para dividir potências da mesma base, a gente conserva a base e diminui, subtrai os expoentes, ok? Então, aqui é a mesma coisa de eu subtrair os expoentes do 2, certo? Então, para que eu fiz essa breve revisão de potências? Porque aqui nas operações com notação científica, a gente vai estar utilizando bastante elas, ok? Então, vamos aqui às operações com notação científica e vamos aqui ao primeiro exemplo. Aqui, basicamente, eu não tenho nada em notação científica, tá? Eu tenho apenas exemplo de potência de base 10 para eu trabalhar com elas. Então, esse aqui é o exemplo 1. Bom, então aqui 10 elevado a menos 2, eu vou repetir ele aqui. Quando eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter a minha fração aqui. 1 sobre 10 vai virar 10 sobre 1, ok? E esse expoente negativo, ele vai sumir, vai ficar só o 10 elevado a 3. 10 sobre 1, não precisa eu botar o 1 embaixo, tá? Fica só o 10. Ok? Aqui, 0,01. Vamos aqui fazer a regrinha de notação científica. Eu jogo essa vírgula aqui para depois do 1. Fica 1 vezes 10. Aí eu conto o deslocamento. Quantas casas deslocou? Deslocou 2. Então, como a vírgula foi para frente, expoente negativo. Ok? E isso aqui fica elevado a menos 1. Esse 1 da multiplicação aqui, gente, também não se faz necessário, tá? Então, posso estar apagando ele aqui. Ok? Nenhum da multiplicação, nenhum da divisão se faz necessário, tá? Então, fica 10 elevado a menos 2. Como eu estou somando aqui duas potências que têm a mesma base, olha aqui a regrinha de potência, eu vou repetir essa base, que é o 10, e somar o expoente, ok? Então, é para isso que está me servindo as regrinhas de potência. Olha aqui uma outra, a potência de potência, vou multiplicar. Fica 10 elevado a 2 vezes 1, 2. Menos por menos virou mais, ok? Então, 10, aqui eu vou diminuir e colocar o sinal do número maior. 3 menos 2 é 1, 1 positivo. E o 10 aqui fica elevado a 2 positivo, ok? Vamos aplicar agora a regra de divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a base 10 e subtrair os expoentes, ok? 10 elevado a 1 menos 2, 10 elevado a menos 1, certo?
Esse 10 elevado a menos 1 eu posso inverter para tirar o expoente negativo. Fica 1 sobre 10, que dá igual a 0,1, ok? Então, esse é o resultado do primeiro exemplo. Vamos lá para o segundo exemplo. Aqui eu já tenho uma operação que eu vou precisar fazer a notação científica, certo? Vou deslocar essa vírgula aqui para entre o 2 e o 1. Essa vírgula foi para frente ou para a direita, tornando o número muito pequeno em um número maior. Então, esse expoente aqui vai ser negativo, ok? Então, 2,1 vezes 10 elevado ao deslocamento, no caso, deslocou 3, menos 3. E aqui não tem vírgula, coloco aqui no final e trago aqui entre o 3 e o 0. Então, aqui a vírgula deslocou para trás, ou para a esquerda. E o meu deslocamento aqui foi de 7 casas. Então, fica 3 vezes 10 elevado a 7 positivo. Vamos lá aplicar as propriedades de potência, tá? Primeiro, eu vou multiplicar aqui a parte numérica. Vou multiplicar o 2,1 vezes o 3, ok? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6,3, ok? Então, aqui fica 6,3. E aqui na base 10, eu vou aplicar a propriedade de potência da multiplicação. Se eu estou multiplicando duas potências de mesma base, repito essa base, que no caso é o 10, e somo os expoentes, ok? Menos 3 eu vou somar com o 7. Então, fica 6,3. Nesse caso aqui eu não vou somar, porque os sinais são diferentes. Eu vou diminuir e colocar o sinal do número maior. Nesse caso aqui, 4 positivo. E esse é o meu exemplo 2. Vamos lá para o nosso exemplo 3. No exemplo 3, eu vou fazer aqui uma divisão, certo? De notações científicas. Isso significa que eu vou dividir aqui o 7,8 por 4 e trabalhar com as potências de base 10, ok? Então, fazendo a divisão aqui do 7,8 por 4, vou aqui fazer a divisão normal, não vou tirar essa vírgula, vocês vão ver como é que eu vou proceder. Então, 7 eu divido para 4, vai ser 1. 1 vezes 4 é 4, para 7 falta 2. Desce o 2, fica 32. Note que o 2 já desceu depois da vírgula. Então, no resultado, eu já coloco a vírgula, tá? Então, 32 dividido para 4 é 8. 8 vezes 4, 32 para 32 é nada. Desce o 8. 8 para 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Ok? Então, resultado da divisão, 1,82. Já a divisão aqui da base 10 vai resultar na subtração dos expoentes. Porque divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, ok? Então, fica 1,82 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Diminui aqui, dá o sinal do maior. Sinal do 5 aqui é mais. Sinal do 8 menos, diminuiu. 8 menos 3, 8 menos 5, 3. E o sinal do número maior, que é menos, ok? Próximo exemplo, uma potência de potência. A gente vai ter o expoente para o 5 e o expoente para o 10 elevado a menos 3. Cada um deles vai ficar elevado a esse 3. Ok? Esse 3 que está fora aqui do parênteses vai servir tanto para o 5 elevado a 3, quanto para o 10 elevado a menos 3. Ok? Então, fica 5 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 3, vai ficar menos 9. Ok? Então, 5 elevado a 3 significa 5 vezes 5 vezes 5, que vai me resultar em 125, vezes 10 elevado a menos 9. O que eu posso perceber daqui é que esse 125 não está em notação científica. Então, para que ele fique em notação científica, eu vou mexer aqui só com ele, eu vou ter que colocar aqui a vírgulazinha no final
e avançar 2 casas. No caso, eu coloquei a minha vírgula para trás. Isso significa para trás ou para direita. Opa, para trás ou para esquerda, perdão. O professor de vocês é bem ruim de direita e esquerda, viu, gente? Lateralidade aqui passou, foi longe. Então, no caso aqui, essa vírgulazinha veio para trás, então meu expoente aqui vai ser positivo. 10 elevado a 2 positivo, ok? Vou colocar aqui esse 2 bonitinho aqui. Então, aqui como é que fica? 1,25 vezes 10 elevado a 2 e vezes 10 elevado a menos 9. Então, 1,25 eu vou repetir. E aqui eu faço a soma de 2 mais o menos 9. Ok? Jogo de sinal aqui. Mais por menos fica menos. 1,25 vezes 10 elevado a 2 menos 9. 1,25 elevado a 7. 10 elevado a menos 7. Ok? Diminuiu aqui e colocou o sinal do número maior. Ok? Esse aqui é o nosso exemplo, o 2, esse é o 3, vou colocar aqui, já estava perdida. Exemplo 3. Esse aqui vai ser o exemplo 4. Vamos lá para o nosso exemplo 5. No caso aqui do exemplo 5, gente, percebam que aqui eu estou com o mesmo 10 elevado a 3, e aqui eu estou subtraindo. Quando vocês estiverem somando ou subtraindo, a regra é um pouquinho diferente. Por exemplo, se você tem aqui 6x menos 4x, o que acontece? 6 menos 4, 2. Repete o x. Aqui é a mesma coisa. Você vai fazer a operação com essa parte numérica aqui, 6,5 e 3,2. Então, 6,5, eu vou diminuir aqui, 3,2. 5 menos 2 é 3, 6 menos 3 é 3, então fica 3,3. E o 10 elevado a 3, eu apenas repito porque eles são iguais. Se eles forem iguais, então eu posso repetir, ok? Já se for diferente, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que igualar esse expoente aqui, tá? Eu posso aumentar esse expoente aqui. Então, para aumentar, o número diminui, a vírgula vem para trás. E para diminuir esse expoente, a vírgula vai para frente, o número aumenta, ok? Então, diminui o expoente, o número aumenta. E para aumentar o expoente, isso significa que o número diminui. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui dos dois jeitos, tá? Do jeito que eu vou diminuir o expoente de 7 para 6 e do jeito que eu vou aumentar o expoente de 6 para 7, ok? Para vocês aprenderem das duas formas, tá? Então, aqui, eu vou diminuir o expoente, vou adicionar a vírgula aqui, vou aumentar a vírgula para frente, fica 42,3 vezes 10 elevado a 6, mais 1,3 vezes 10 elevado a 6. Pronto. Uma vez que eu igualei o expoente, tá? Eu diminuí um dígito do expoente, eu levei a vírgula uma casa para frente, tá? Então, aumentei o número, ok? Então, uma vez que esses dois aqui estão iguais, aí eu posso somar. 42,3, 1,3. Somei aqui, 3 mais 3, 6, 3, 4. 43,6. 43,6 vezes 10 elevado a 6. Aqui eu tenho que jogar esse número para a notação científica, porque ele não está, ele está bem maior que 10, tá certo? Então, ele vai ficar 4,36 vezes 10 elevado a 1. Como assim? Porque eu trouxe a vírgula para trás e desloquei uma casa, tá? Então, fica 4,36 vezes 10
elevado a 1, e vezes 10 elevado a 6. Então, fica 4,36 vezes 10 elevado a 1 mais 6. Estou somando porque é uma multiplicação de potência de mesma base, ok? Então, fica 4,36 vezes 10 elevado a 7, ok? Esse é o método que eu fiz diminuindo o expoente, tá? Vamos fazer aumentando o expoente, ok? Então, para que eu aumente o expoente, 4,23 vezes 10 a 7, então eu tenho que diminuir o número, eu tenho que voltar com a vírgula aqui para trás, certo? Então, em vez de ficar 1,3, vai ficar 0,13 vezes 10 elevado a 7, ok? Para eu aumentar o expoente, o número tem que diminuir. Para isso, a vírgula vai para trás, ok? Então, no caso aqui, vou somar 4,23 com 0,13 e vou obter os mesmos 4,36. 4,36 e aqui o 10 elevado a 7, eu vou apenas repetir. E aqui eu finalizei, tá? Vai ter casos que aumentar o expoente vai ser mais fácil e vai ter casos que diminuir o expoente vai ser mais fácil, ok? Então, vocês vão ter que ter um bom senso para vocês verem se vocês vão aumentar o expoente ou se vocês vão diminuir o expoente, ok? Então, para a aula de hoje é isso. Obrigada e bons estudos.